Deus é bom, amém, igreja? Amém. Como é gostoso de estar aqui nessa noite, ouvindo o testemunho, ouvindo Deus falar conosco através dos testemunhos, não é verdade? Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas, no capítulo 15, aproveitando que os irmãos já estão de pé. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, perdão, vou tirar essa máscara aqui. A partir do versículo 11. Nós vamos ler um trecho relativamente grande da palavra, mas eu acho muito pertinente a leitura do texto completo. Amém? Para o entendimento daqueles que não conhecem a palavra, para renovar dentro da nossa mente e no nosso coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Então, está aí para você? Vai colocar aqui no telão? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É um texto da palavra muito conhecido, né? Que está aqui com o título de A Parábola do Filho Perdido, ou do Filho Pródigo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que tu tem me dado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu tome a minha vida nas tuas mãos,
que eu seja o teu instrumento, que eu seja, Senhor amado, como a profecia que o pastor Luciano tem falado sobre a minha vida para essa igreja, que eu seja o teu canal. Abençoa cada coração, cada vida que está aqui. Prepara cada um deles para ouvir a tua voz. Fala com cada um segundo a tua vontade e o teu querer. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Você não está impedido de glorificar, de adorar ao Pai, de render graças a Ele, de dizer a Ele: Pai, eu estou entendendo o que Tu está falando comigo. Muitas das vezes Deus fala conosco, mas a gente não fala, não declara, né? Senhor, entendi. Fale com Ele hoje. Eu quero falar com você sobre uma mensagem que Deus falou ao meu coração profundamente, e eu estou muito feliz por um entendimento que o Senhor trouxe acerca desse texto, dessa palavra. Quantas vezes ouvimos falar e já pregamos em cima desse texto? E hoje Deus falou algo comigo de uma maneira diferente. Esse texto, eu queria falar sobre a porta, que ela ainda está aberta. Quando a gente começa a ler o capítulo 15, lá no versículo 1, a gente percebe que a palavra está dizendo que Jesus, ele estava numa casa e ele estava diante de pecadores e publicanos, e os fariseus chegaram ali e o criticaram. Os fariseus, quando chegam, que veem Jesus perto de publicano, perto de pecador, falando com eles, eles começam a criticar, começam a falar que Jesus estava errado, que Jesus estava fazendo ali. Publicano, para quem não sabe, publicano, ele era um judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos. Então, eles oprimiam o povo em favor de Roma, e então eles eram pessoas que não obedeciam à lei. Por eles serem pessoas que trabalhavam para Roma, eles eram publicamente pessoas contra a lei. Então, os fariseus, conhecendo e sabendo da prática de cada um, começaram a criticar Jesus, porque Jesus, ele se assentava no meio dos pecadores e dos publicanos e ainda comia com eles, né? Fariseus, eles eram os religiosos daquela época. Eles conheciam as leis, as 613 leis, e diziam que obedeciam essas leis, né? Eles faziam parecer que obedeciam essas leis. Eles eram os santos lá da situação. Então, eles criticando Jesus, que Jesus recebia os pecadores, os publicanos, e aí, Jesus, ele vê que ele, na verdade, se tornou um problema para os fariseus. Quando Jesus começa a trazer para perto dele os pecadores, Jesus começa a falar de salvação, Jesus começa a perdoar pecados, ele passa a ser aí um problema para esses fariseus, né? Porque os fariseus, eles eram pessoas que eles conheciam os pecados, eles sabiam que existiam os pecadores, conheciam os pecadores, mas eles não faziam nada para que aquela realidade mudasse, né? Por que não faziam nada? Não faziam nada porque era mais interessante para eles ter alguém cometendo erros, cometendo pecados, para que pudessem ser apontados, e com isso a falha deles era fácil de esconder, né? É sempre mais fácil para mim apontar o erro de outra pessoa do que eu reconhecer que eu estou errado e preciso mudar. Do que eu me arrepender dos meus pecados e buscar salvação, e buscar mudança para a minha vida. E aí Jesus, quando ele começa a mexer nisso, ele começa ali a trazer à tona essas situações, e ele começa a ser um problema para os fariseus. Então, enquanto os fariseus estavam criticando a Jesus, a palavra vai dizer que Jesus começa a contar uma parábola. Antes dessa parábola que nós lemos,
Jesus contou duas outras parábolas. Jesus começa falando da ovelha, que um senhor que tem 100 ovelhas e uma delas, ele sente falta e tudo mais, ele vai buscar. Depois dessa parábola, Jesus fala sobre a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que tinha 10 dracmas e quando perde uma dracma, ela busca, acende a lâmpada, busca essa dracma. Quando ela encontra, ela junta-se com as suas amigas para fazer uma festa. E essa é a terceira parábola que Jesus começa a contar. Eu estava lendo, estudando um pouco sobre esse texto, sobre alguns pontos interessantes dessa palavra, e aí eu li algumas coisas que eu achei interessante. O Dr. Rodrigo Silva, antropólogo, ele conta que um outro historiador, ele fez um teste com essa parábola, falando dessa parábola para o povo oriental. E aí, o Dr. Rodrigo Silva disse que testou, fez a mesma coisa. E ele disse que, num determinado momento, em que ele estava passando pelo Sudão, pelo deserto do Sudão, ele foi contar essa parábola para alguns beduínos daquela região. E aí, quando ele começa a contar para as pessoas sobre essa parábola, essas pessoas ficam totalmente revoltadas. As pessoas ficam completamente revoltadas, não querem que ele continue a falar, não querem que ele conclua a história, porque eles diziam que isso era impossível de acontecer. É algo assim que é tão terrível que era impossível de acontecer. Falam que aquela parábola é mentira. Eles falam que era mentira porque era impossível um jovem ter coragem de falar daquela maneira com seu pai. As pessoas no Oriente Médio, elas são muito passionais. São pessoas que, quando elas estão com raiva, quando elas estão iradas, quando elas estão revoltadas, elas demonstram isso de uma forma muito bruta. Elas se rasgam, elas rasgam as suas roupas, elas se vestem de trapo, elas arrancam pelos da barba. É um negócio, assim, muito louco, Eles levam isso muito, muito, muito a ferro e fogo. Eles expressam de uma maneira muito forte, Então, se alguém falasse com o pai desse jeito, como esse filho pródigo aqui falou com o pai, pedindo ao pai a parte dele na herança, o doutor Rodrigo Silva perguntou por que, aquela revolta toda. Ele falou, porque se alguém falasse assim com o seu pai ia bater nele na hora. O pai ia bater nele. O pai ia expulsar ele de casa. Ele não teria direito a nada mais. Possivelmente um conselho se reuniria e ele seria apedrejado até a morte. Então, nós vemos que esse rigor sobre o pai, a respeito do pai, a gente vê isso quando a gente fala sobre a igreja perseguida. Quando a gente fala da igreja perseguida, de um muçulmano que se converte a uma outra religião, ele é perseguido dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ele está indo contra a religião do seu pai. Ele está indo contra a autoridade do seu pai. Quando ele vai contra a autoridade do seu pai, ele pode ser apedrejado e até morto. Isso é levado muito a sério. Isso é levado de uma maneira muito forte. Muito forte. Então, quando eles ouvem essa parábola, vem essa revolta muito grande, Principalmente porque o filho, ele pede a herança de um pai vivo. Ele chega para o seu pai e diz para o pai que ele quer a parte dele na herança. Quando ele faz isso, ele está declarando que ele quer que o pai morra. E isso para ele não faz a menor diferença, porque ele está interessado nos bens materiais, ele está interessado no direito dele, ele quer satisfazer o seu desejo, a sua vontade. A autoridade do pai, para ele, pouco importa. Ele não está preocupado com o que o pai pensa, ele não está preocupado com o que o pai deseja para ele, porque essa herança já é dele. O pai deseja dar a ele essa herança. O pai está preparando para ele uma herança.
E quando ele pede isso antecipadamente, ele está dizendo, pouco me importa o que você pensa, me dá a minha parte, eu quero a minha parte e acabou. Então, quando ele faz isso, o povo oriental, eles apresentam como que isso é algo que é imperdoável. É impossível para um pai perdoar essa atitude de um filho. É impossível para um pai oriental perdoar essa atitude de um filho. E aí o Espírito Santo falando no meu coração. Nós somos filhos de um pai rico e poderoso. De um pai que é Senhor de todas as coisas, de um pai que prepara uma herança para nós, prepara um tempo para nós, prepara todas as coisas para nós, um pai que nos quer por perto, mas muitas das vezes nós agimos como esse filho e exigimos dele a nossa herança, porque nós queremos viver segundo as nossas vontades, o que ele pensa não importa para nós. Então, daí vem a revolta deles. Quando eles ouvem essa parábola. No Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, a figura do pai tem sido desconfigurada. A figura do pai tem sido apresentada para nós. Eu via desde quando criança, e hoje eu pude perceber muito bem isso, lendo e estudando, como o pai banana. O pai é o cara que ele é manipulado, o pai é aquele que não tem autoridade. Né? Se a gente observar os desenhos animados, quantos aqui assistiram o desenho dos Flintstones? Pode deixar que eu não vou contar a sua idade para ninguém. Levanta a mão aí, gente. Só eu? Como é que eram os pais do desenho dos Flintstones? Era aquele cara que tinha autoridade? Quem que mandava no negócio? Era a Vilma, não é? E a outra acho que era a Beth, não é isso, se eu estou enganado? Elas que mandavam no negócio, elas que faziam as tramas todas, e ele era um bananão, não era? Fred Flintstones, um bananão. Barney, gente, o Barney, não era? Era a figura apresentada pelo Ocidente, era a figura do pai apresentada para nós desde criança. Desde criança. Quem já assistiu o desenho dos Jetsons? Esse aqui, Senhor da Glória. Gente, eu assisti. Você viu, irmão? Você viu? Poxa, não estou sozinha, não. Pastor, o senhor não viu, não, pastor? Na tua época, não? Gente, o pai daquela família, como é que era? Não era um outro banana? Não era um outro bobão? Um cara sem atitude, sem autoridade na família? Era ele. Era isso. Agora esse aqui todo mundo conhece, gente. Pelo amor de Deus, hein? E os Simpsons? E aí? Aí a galera mais jovem já assistiu os Simpsons, gente. Não é? E aí? O pai? Como é que é o pai lá, gente? Sangue de Jesus tem poder. Agora fala para mim, nós crescemos, nossos filhos estão crescendo, nossos netos estão crescendo, assistindo essas coisas, que você concorda que desconfigura a pessoa do pai, a autoridade do pai, quem é o pai? É isso que esses desenhos têm feito. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, isso aí foi sendo implantado nas nossas vidas, na nossa mente, na nossa sociedade. Mas no Oriente Médio, a figura do pai, ela tem uma importância extrema. No Oriente Médio, o filho, depois do pai, o filho primogênito, ele tem ali uma responsabilidade absurda, ele tem uma importância extrema. E Jesus, quando ele traz essa história totalmente absurda para aquele tempo, a gente está falando do Oriente Médio, Jesus está falando para aquele povo. Jesus traz uma história totalmente absurda e fala de um filho que, além de tudo, né, ele fala de um filho pródigo. Pródigo. Falei, Jesus, eu preciso entender o que é esse bendito desse pródigo. Pródigo é aquele que arruína seus bens de forma compulsiva. Pródigo é aquela pessoa que gasta imoderadamente seu dinheiro e seus bens, comprometendo seu patrimônio.
é aquela pessoa que não tem limite, ele não tem controle, ele não se preocupa com nada, ele vai destruindo tudo que ele vê pela frente. E esse comportamento é algo tão sério, o comportamento de uma pessoa que ela é classificada como um pródigo, que no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, um pródigo, ele pode ser interditado. Ele pode ser judicialmente interditado, porque ele não possui mais capacidade de gerir o próprio patrimônio, de manifestar a sua própria vontade. Ele não tem capacidade, ele não tem controle. Então, Jesus ele fala desse filho que, além de ser um pródigo, ele pede a herança do pai antes da sua morte. O que configura o desejo desse filho que o pai morra, sem que ele mesmo se importe com isso. Também dentro dessa mesma história, Jesus traz um filho primogênito, que se omite, se beneficiando do erro do seu irmão. Mas quando ele percebe o perdão liberado para o irmão, aí ele vai lá e se apresenta como o coitadinho, como um santo. Jesus traz essa história no meio de uma situação totalmente... Essa história é impossível de acontecer. Mas Jesus traz uma história muito absurda. Muito absurda. Quando Jesus fala dessa história, que ele fala desse filho primogênito, a gente muitas das vezes ouve, lê e prega e fala sobre a palavra, a gente foca no filho pródigo, a gente foca nesse filho que vai embora, gasta tudo, né? E depois ele volta. Mas esse filho primogênito, ele errou tanto quanto o filho pródigo. E talvez ele tenha errado mais. Por quê? Quando a gente vai lá para a palavra e a gente medita nesse texto, a gente vê no versículo 12, olha bem o que diz a palavra no versículo 12. O versículo 12 diz: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então isso quer dizer que o filho pródigo, que é o filho mais novo, recebeu a parte da herança, mas o primogênito também recebeu. E na parábola, Jesus não diz que o filho primogênito reagiu a alguma coisa. A parábola não diz que o filho primogênito falou assim: peraí, não vamos fazer isso não, pai, eu não quero a minha parte. Que isso, meu pai, eu te amo. Não. Ou que ele, como um irmão mais velho, tivesse chegado para esse irmão mais novo e falado assim: meu irmão, que isso? Que isso que você está fazendo? Que absurdo, você está passando por cima da autoridade do nosso pai. Você está fazendo uma loucura. Então, essa palavra apresenta para nós esse filho primogênito, apresenta para nós esse filho mais novo, e todos os dois erraram, os dois cometeram esse erro grave. Ele também fez algo tão absurdo quanto seu irmão mais novo, quando na verdade ele deveria advertir o seu irmão, quando na verdade ele deveria exortar o seu irmão, ele deveria ensinar o seu irmão. Ele não poderia permitir de jeito nenhum que seu irmão fizesse o que fez. Mas não, ele recebe e fica quietinho dentro da casa do pai. Aí, eu quero falar aqui com você. Quantas das vezes nós estamos dentro da casa do pai e quando alguém erra, quando alguém comete um erro, a gente se omite, nós ficamos quietos, nós não falamos nada, nós não exercemos o amor que Cristo derramou na nossa vida, desejando que aquele nosso irmão não erre, desejando que aquele nosso irmão não vá embora, desejando que aquele nosso irmão não vire as costas para o pai. Muitas das vezes nós nos omitimos e ficamos bem quietos dentro da casa do pai. Errados, porque a nossa atitude de filho primogênito deveria ser a atitude de correr atrás daquele irmão mais novo e não deixar aquele irmão se perder. Essa tem que ser a minha atitude, tem que ser a sua atitude. Quando você vê alguém errar, você precisa agir de modo que você quer que aquela pessoa de qualquer maneira se corrija para permanecer de pé.
Nunca para derrubar ela e chutar ela lá para fora. Nunca, nunca. Ele ficou bem quietinho dentro da casa do pai. Ele sabia de tudo, do que ele deveria fazer, e ele se omitiu. Porque ele se beneficia por ter alguém para culpar. Esse teu filho. Condenar alguém, esconder o seu próprio erro, tudo isso foi facilitado para ele. Foi fácil para ele, nesse momento. Agora eu pergunto para você, dentro desse contexto, desses dois filhos, um filho pródigo, um filho que é um pecador declarado, um filho que naquele momento ele já declarou o pecado dele, já mostrou logo tudo, eu quero a minha herança, que eu quero ir embora, e aí ele vai embora, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me prostituir, eu quero curtir. Ele é um pecador declarado. E aquele filho primogênito é um santo conhecedor da lei. Você consegue perceber que o filho pródigo nada mais é do que um publicano. Jesus apresenta mesmo um pecado como um publicano, porque ele era declarado para todo mundo. Quando Jesus fala do primogênito, Jesus está apresentando o fariseu. Quando ele fala desse primogênito que está dentro da casa do pai, ele não trata o pecado do seu irmão, porque é conveniente para ele que o seu irmão peque, para que ele esconda o seu erro. Ele está sendo beneficiado pelo erro do seu irmão. Aí é que eu entendi. Por que que Jesus trouxe essa parábola para aquelas pessoas? Como eu entendi? Jesus estava falando, o texto no capítulo 15, no primeiro versículo, diz que ele estava numa casa e que ele estava próximo, estava em volta dele os pecadores e os publicanos. E os fariseus chegam para condená-lo. Esse? Está falando para esse pecador? Por que, Jesus, tu está falando para essa pecadora? Aí Jesus vem, conta para eles uma parábola de uma situação totalmente absurda. Totalmente absurda. Um filho que desobedece o pai. Um filho que rejeita ali a vida do pai. Ele deseja a morte do seu pai pedindo a herança. Isso era um pecado que não tinha perdão. Isso era algo que não tem chance. Aí eu digo para você, quantas vezes você errou e você achou para mim não tem chance? Quantas vezes você cometeu um erro, pessoas olharam para você, te apontaram o dedo, dizendo que para você não tem chance. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que a porta ainda está aberta. Mesmo que o fariseu te aponte, mesmo que alguém diga para você que não tem oportunidade para você, mesmo que você seja um publicano, o teu pecado está declarado. Letícia, todo mundo viu o que eu fiz, foi escândalo. Ei, a porta está aberta para você. A porta do Pai está aberta. É a porta do Pai. Para você que é publicano, para você que é fariseu, para você que é pecador, para você que é filho. A porta do Pai está aberta. Jesus, ele apresenta a história de dois irmãos. E um pai, configurando ali claramente o comportamento de cada um. Como o pai os vê. Porque quando você medita no texto, você não vê Deus, você não vê pai, não vê o pai falando para aquele filho pródigo assim, filho, você está errado, não faz isso. Meu filho, não vai. Meu filho, vou te condenar. Nunca mais quero falar com você. Quando aquele filho primogênito vai questionar o pai, que fala, esse teu filho foi lá, fez tanta coisa errada, te desonrou, e tu recebe ele, faz uma festa para ele. O pai não fala para ele, você está errado, cala tua boca. O pai não faz isso.
E aí o texto apresenta um pai amoroso. Ele apresenta um pai que se importa, um pai que se alegra com o pecador que se arrepende, que se alegra por aquele filho que volta, que se alegra por aquele filho que se arrepende, que tem uma experiência, que quer ir, que quer ir embora, mas que tem uma experiência e reconhece que a casa do pai é o melhor lugar para ele. E aí ele se alegra, e aí ele quer festejar. E aí esse pai, ele pega esse amor todo que ele tem e faz uma grande festa para aquele filho. Apresenta esse pai que fala com seu filho primogênito também: meu filho, você está aqui comigo o tempo todo. Eu estou o tempo todo do seu lado. O tempo todo do seu lado. Quantas vezes a gente está na casa do pai e olhando para os problemas, olhando para os problemas, olhando para aquilo que está dando errado. A gente está dentro da casa do pai olhando aquilo que não vale a pena. Esse texto apresenta para a gente uma família que tinha problemas. Apresenta a família que tinha problemas. Apresenta um pai que tinha 2 filhos com problemas. Apresenta 2 filhos que tinham problemas que não declaravam para o pai. Porque se ao invés do filho pródigo pedir a herança dele embora, ele chamasse o seu pai, sentasse com o seu pai para contar as suas dores, para falar com ele das suas angústias, para dizer para ele o que o incomodava, o que o entristecia, o que estava ruim para ele, a história poderia ter sido contada de outra maneira. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. A gente prefere chutar o balde e ir embora, vira as costas e vai embora, do que ser discipulado por alguém, do que contar para alguém a nossa dor, a nossa angústia, a nossa dificuldade, do que chegar com o pastor no gabinete e abrir o coração. Porque abrir o coração revela a nossa intimidade. Às vezes a nossa intimidade está tão difícil, mas a gente prefere chutar o balde e ir embora da casa do pai. A gente prefere fazer isso. Jesus, ele mostra para os seus 2 filhos que a porta ainda está aberta. A porta da reconciliação, a porta do perdão, a porta do amor. A porta está aberta para você. Não importa como foi a sua vida, como foi a sua história. Não importa o que falaram de você. Não importa o rótulo que colocaram na sua testa. Não importa se foi um vício. Não importa se foi uma prática, um furto, se foi um roubo, não importa. A gente não consegue dizer, a gente não consegue dar nome para determinadas coisas que para você podem ser terríveis. Eu costumo dizer que a força da situação, só quem conhece é você. O quanto te machucou, o quanto te feriu, o quanto você errou, o quanto você fez, só quem conhece é você e Deus. Mas Ele está dizendo para você: a porta ainda está aberta. A porta para você voltar. A porta para você entrar. Para você entrar para a casa do Pai. Ele apresenta no texto o que de fato importa para o Pai. O que alegra o coração do Pai. Jesus mostra que para os seus 2 filhos a porta sempre vai estar aberta. O Pai espera desejoso fazer uma grande festa. Ele deseja nos receber. Ele mostra também que quem comanda é Ele. Ele mostra isso com um amor. Um amor. Ele apresenta a autoridade dele com um amor tão grande. Um amor tão grande. Porque os fariseus apontavam aqueles homens. Os fariseus apontam ali os pecadores, apontam os publicanos. E aí Jesus, quando conta essa parábola, ele apresenta uma autoridade de Deus tão grande, com um amor tão grande, tão tremendo. E eu quero dizer para você que dentro da casa do Pai tem problema. Dentro da casa do Pai, irmãos, tem problema. Sempre vai ter problema.
Porque somos filhos diferentes. Somos filhos com visões diferentes. Os 2 filhos receberam herança. Um foi para o mundo gastar, o outro colocou no bolso e guardou aqui, ó. Pé de meia dele está guardado. Somos pessoas diferentes. Dentro da casa do Pai tem problema. Sempre vai ter problema. Em alguns momentos, nós agimos como o filho mais velho. Nós nos omitimos e não nos importamos com o irmão do lado. Em outros momentos, nós nos comportamos como o filho pródigo. A gente chuta o balde e vai embora. Não ouvi ninguém. Quantas pessoas a gente procura com amor, com porta aberta, a gente manda mensagem, a gente visita, a gente corre atrás e as pessoas fecham as portas para a gente. Por quê? Porque em alguns momentos a gente age como filho pródigo, a gente chuta tudo e vai embora. Depende da situação que nós estamos vivenciando. Mas nós precisamos saber que a casa do Pai é o melhor lugar para nós. A casa do Pai, ela pode ter problema, mas os seus trabalhadores não passam fome. Na casa do Pai, ninguém fica largado e abandonado. Na casa do Pai tem pão. Na casa do Pai tem amor. Na casa do Pai tem honra. Tem honra para a minha vida, tem honra para a sua vida. Tem honra para a tua história, tem honra para a tua casa. Às vezes o problema está dentro da nossa casa. Às vezes a gente está na presença de Deus, estamos na presença do Pai, estamos servindo ao Pai, mas estamos cheios de problemas na nossa casa, estamos cheios de problemas no nosso trabalho, na nossa vida. Às vezes tem uma confusão na nossa mente. Confusões da nossa mente que nos deixam sem saber o que fazer, sem saber como agir. E aí a gente começa a viver a vida deixando, sabe? Deixando a onda levar, deixando as coisas acontecerem. A gente começa a desistir e a gente começa a não lutar mais. Vamos abandonando a casa do Pai, vamos embora. A gente faz a mesma coisa que o filho pródigo faz. A gente costuma pensar que o filho pródigo é só aquele que você vê claramente ele indo embora e virando as costas para o pai, mas quantas vezes a gente está dentro da casa do pai, cometendo o erro tanto quanto o filho pródigo, como o filho primogênito. Quando Jesus conta essa parábola, ele quer que seja liberto ali o publicano, mas também o fariseu. Porque conhecer a lei não te salva. Conhecer a lei para julgar quem não está fazendo, quem não está cumprindo, não te salva. Conhecer a lei para liderar e estar aqui olhando, epa, peraí, esse aqui não faz, não, esse aqui está fazendo, não, aquele ali, ó, errou naquela ali. Ó, esse aqui errou naquela outra. Isso não te salva. O que te salva é Jesus. O que te salva é o amor dele, a misericórdia dele, é o perdão dele. É o perdão dele que faz eu e você alcançarmos um lugar diferente, uma história diferente. E eu estou aqui para falar para você que essa porta, ela ainda está aberta para mim e para você, para nessa noite trazermos o arrependimento diante do Pai. Seja lá qual for o seu comportamento, seja lá você que cometeu um erro, igual o filho pródigo, Letícia, fui embora mesmo, não quis mais saber de nada. Orei a Deus, orei, acreditei que Deus ia fazer algo na minha vida, Deus não fez, eu fui embora. Não acredito mais. Fui embora. Acontece isso, acontece. Mas hoje, Deus está aqui para falar para você que essa porta está aberta. Deus está aqui hoje para falar para você que Ele não quer que você seja um fariseu. Ele não quer que você seja alguém que viva com uma máscara de santo, mas Ele quer a santidade na tua vida. Ele quer trazer a santidade para a tua vida. E essa santidade vai entrar na tua vida através do perdão, através do teu arrependimento. À medida que você se arrepende, o perdão entra. À medida que você se arrepende, o perdão entra. À medida que você se arrepende, o perdão entra. Aleluia!
Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Você precisa entender e vestir isso na sua vida, que à medida que você se arrepende, o perdão entra. O perdão não bate na sua porta, ele não invade a sua porta, ele bate. Me dá arrependimento. Me dá arrependimento. É uma troca. É uma troca. É isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Ele quer falar com você de uma maneira diferente. Ele quer falar com você de uma maneira singular. Ele quer trazer para você que o perdão que Ele tem, que o amor que Ele tem, independe de quem você é e o que aconteceu na sua vida. Ele está aqui disposto a deixar essa porta aberta para você entrar hoje. Para que você, entrando nessa porta, Ele faça uma grande festa. Ele te devolva a honra. Talvez você tenha sido alguém que trabalhou no ministério, alguém que estava ali focado nas coisas de Deus, mas de repente você largou tudo, você parou tudo porque se decepcionou com alguém. Ei, Deus quer fazer tudo voltar a acontecer na sua vida muito, muito mais além do que você já viveu. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Mesmo que o problema seja dentro da tua casa, mesmo que o problema seja em áreas da sua vida que eu nunca vou conhecer, eu tenho certeza, eu tenho convicção para dizer para você, a porta está aberta para você. E está aberta para você, para que você seja abençoado de uma maneira completa. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de coisas completas. Ele é Deus de obra perfeita, de obra completa. A porta está aberta para você, para que você fale com Ele hoje sobre algo da tua vida que você deseja, mas que você nem fala mais com Deus, porque você se decepcionou com o próprio Deus num determinado momento. Você falou com Ele, você pediu para Ele, aí Ele não fez do jeito que você queria, você cessou. Mas hoje, Ele está aqui, com a porta aberta para você. Para você voltar a falar com Ele. Para você voltar a falar com Ele, pedir a Ele, honrar a Ele. Ele está aqui com a porta aberta para te receber. Ele está aqui para dar ordem aos seus anjos e dizer assim: ei, coloca uma veste nova nele, coloca uma veste nova nela, coloca um anel no dedo, agora coloca sapato novo e vamos festejar, aleluia. Ele está aqui hoje para isso. Ele está aqui hoje chamando você. Só que Ele está te chamando de uma maneira diferente. Ele está te chamando, te apresentando o amor. Ele não está te dizendo larga. Ele está te dizendo vem. Ele não está dizendo assim, larga lá. Ele está te dizendo vem. Não se preocupa. Não se preocupa, vem. Vem, filho. Vem. Vem comigo. A gente não fala isso para todo mundo? Vem comigo. Quando a gente fala para alguém assim, vem comigo, o que a gente quer dizer? Se preocupa com nada que eu te garanto. Eu não é? Eu garanto que vai ser bênção. Vem comigo. Deus está falando para você, vem. Vem. Vem comigo. Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor.